Boa noite a todos os atleticanos. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, né? E iremos tratar do Campeonato Baiano de Junho dessa vez, porque existe ainda uma expectativa, né? Estava preparando algum material, conversei com o nosso querido Chacha, né? E é o nosso Washington Barreto, conhecido mais como Chacha Barretão. E ele me passou algum material, estava analisando também o material e a gente resolveu fazer algumas observações em relação ao Campeonato de Junho, que é um campeonato em que a torcida atleticana tem muita expectativa. Se criou uma expectativa por esse começo de trabalho. Chacha é um nome que tem uma certa penetração, né, no futebol amador de Alagoinhas muito bem, né? Ele tinha o Barretão aí e conseguiu, são várias as vitórias e os bons resultados nos campeonatos que ele disputou. Uma hora dessa ele vai passar aí pra gente também. Depois que passar esse período a gente pretende fazer um programa aí com ele e explorar mais todo esse conhecimento dele que ele tem do futebol amador, principalmente aqui de Alagoinhas, né? E a gente sempre fica na expectativa de repetir uma campanha como aquela que foi feita no ano de 1982, que fomos campeão baiano de junho, né? O único campeão baiano de junho do interior da Bahia. Por sinal, esses dias eu conversando com o Bananeira, ele me disse que quem fazia o ataque era, eu falei só de Souza Baiano na frente, mas quem fazia o ataque naquela época foi o nosso querido Bananeira junto com o Souza, né? Então, corrigindo aí, né? Ele foi muito importante, inclusive ele me falou de alguns gols extremamente importantes que ele fez no jogo, no dia da final, né? Ele fez gols lá importantes também. Então, sempre muito bem lembrado. Também depois pretendo chamar a Luizão e mais alguns aí para a gente fazer um especial sobre aquele ano. Eu tinha conversado isso com o Luizão e espero em breve a gente poder fazer um especial em relação a aquele torneio que o Atlético sagrou-se campeão. Bom, em relação ao Campeonato Baiano, que vai se iniciar, a gente sabe que o Atlético começou uma campanha, né? Nessa campanha, o Atlético vai fazer mais partidas, até uma partida a mais dentro de casa, são 16 clubes. O Atlético vai fazer 15 jogos, sendo 8 em casa e 7 fora, né? Então ele já tem uma vantagem aí sobre alguns. Tudo isso eu levei em consideração para fazer essa pequena análise que eu vou mostrar aqui para vocês. Os times vão jogar no sistema não de ida e volta, né? E entre si. E se classificam os 8 para depois fazer um mata-mata 2-2. Essa é a fórmula aí do campeonato, né? Os times são Vitória, Bahia, Atlético, Bahia de Feira, Fluminense, Vitória da Conquista, Leônico, Juazeirense, Olímpia, Jacuipense, Canaã, Jacobina, Docimel, ABB, Galícia e Redenção. Então, muitos times aqui da região de Salvador, né? Se o campeonato fosse em outro formato, como aconteceu algumas vezes, certamente o Atlético cairia nessa chave de Salvador. O que sempre pra gente era uma vantagem em relação a viagens, mas uma desvantagem por causa de Bahia e Vitória. A gente caía na chave de Bahia e Vitória e na hora da classificação a gente ficava em segunda colocação, sempre quando caía na chave ou do Bahia ou do Vitória. Ficando em segunda, a gente só pegava o primeiro da outra chave aí do interior, às vezes de Conquista, de outra região, e a gente ia em desvantagem, porque a gente ficou em segunda colocação. Então, por exemplo, naquele ano que o Atlético classificou, que tinha João Carlos, Tinho e Gil, fizeram um bom trabalho, time que Tica montou, né? Que tinha alguns bons jogadores, a gente acompanhou. Então, o Atlético classificou bem na chave que tinha o Bahia, tinha o Galícia, não lembro quem tinha, acho que tinha Catuense também. A gente classificou muito bem, inclusive fizemos mais pontos do que o Conquista, porém a gente ficou em segundo. O Conquista com menos pontos ficou em primeiro, já que a chave de lá é uma chave mais fraca, o Conquista fez mais pontos. O Atlético chegou até a fazer mais pontos, mas o Conquista ficou em primeiro, uma chave mais fraca que tinha. Então o Atlético perdeu a oportunidade de
de fazer esse jogo, entendendo? Foi muito complicado realmente naquela época, mas deu para levar, né? E aí a gente disputou com um jogo aqui em Alagoinhas, um jogo bem movimentado, bem pegado, onde o Atlético venceu, estava dando 4-1, tomou um gol no final, 4-2, um pênalti cometido pelo goleiro. Ali era um time bom, o Kitika montou, junto com, é claro, João Carlos Gil e Tinho. Estavam na comissão técnica e cuidaram da equipe, né? Mas tinha um lateral direito, Teixeira de Freitas, a zaga era Anderson e aquele Adriano, o lateral esquerdo era Tom, um rapaz que era de Itabuna, no meio tinha o Wesley, que era de Camaçari, tinha aquele Jadiel, que era que foi selecionado numa peneira, ele que era aqui do Riacho da Guia, um bom jogador também. Tinha Alisson, que era daqui de Alagoinhas. Na frente você tinha Chileno, né, que foi um grande jogador lá, que fez muitos gols. Tinha Jean e tinha Giovanni até no banco também, que era um menino de Salvador, que quando entrava no jogo contra o Bahia, inclusive, fez um golaço, né? Então a gente está numa boa... A gente teve uma boa campanha naquele ano, né? Eu gosto sempre de lembrar. E aquela campanha levou a gente a disputar a Taça Cidade de São Paulo. Porém, desmanchou boa parte do time, né? Em uma mudança cheia de controvérsias. Infelizmente os jogadores não puderam ficar. Alguns ficaram, aí Jorge Nascimento assumiu fizemos uma peneira grande também aí, onde Jorge Nascimento assumiu a base para disputar a Copa São Paulo, mas o convite veio muito tarde. Quando o convite chegou, não pôde mais inscrever os jogadores. Teve que levar o time com os jogadores que já tinha, que eram meninos de 16 anos, de 15, e teve que levar um time considerado muito inexperiente ainda para a competição, né? E a gente chegou lá e não conseguimos êxito. Ainda assim, alguns jogadores se destacaram, como o nosso volante, né? Menino ali de Aracaju, não me falha a memória agora o nome dele, mas foi até pro Fluminense do Rio ele, né? E foi muito importante aquela participação na Copa São Paulo. É o que a gente espera atualmente com esse time, chegar a uma Copa São Paulo de junho daquela, a Taça Cidade de São Paulo, né, que é muito importante para qualquer clube, é uma vitrine mundial, na verdade. Então a gente espera muito. Para isso, o Atlético vai ter que passar por esses adversários. Eu fiz um pequeno estudo aqui, onde eu coloco eu dividi em 3 grupos. Então, meu amigo Chacha, vamos prestar atenção nessa análise, porque pode ser muito interessante. Eu acho que Vitória e Bahia, é claro, são favoritos, indiscutível, pelo orçamento que tem, né? Alguns anos atrás se gastava até em torno de 5 milhões. Era o orçamento da base para Bahia e Vitória durante o ano. Então, um orçamento assim muito grande, né, em relação aos times do interior, que não gasta quase nada. Alguns aí é realmente muito insignificante, assim, comparado a Bahia e Vitória. É claro que para os times do interior o gasto é muito alto para essa competição, não tem patrocinador, a maioria deles. Às vezes a gente consegue investidores, às vezes não consegue, às vezes consegue patrocinadores, às vezes não consegue. Às vezes a diretoria já empenhou todo o dinheiro com o profissional, não tem dinheiro para a base. Termina que os times ficam muito nivelados, né? A maioria deles. Alguns ainda têm uma certa estrutura, melhor do que outros, na base, e se identificam mais com a base e terminam fazendo boas campanhas. De forma que eu dividi em 3 grupos. Primeiro grupo com Bahia e Vitória, já classificado. No segundo grupo eu boto umas equipes intermediárias que vai lutar pelas outras 6 vagas, que é o Atlético, o Bahia de Feira, o Fluminense, o Vitória da Conquista, o Leônico, o Juazeirense, o Olímpia, a Jacuipense e o Canaã. Por quê? O Atlético tem tradição, tem torcida, está com um campo bom agora, tudo para classificar. O Bahia de Feira tem uma equipe permanente, tem feito um trabalho bom de base, joga em campo sintético. O Fluminense
eu botei por causa da tradição também, não sei como é que está o trabalho lá. O Vitória da Conquista também tem tradição já na base, joga também em campo sintético. O Leônico, segundo a informação que me chegou, é que está com Tica forma bons times, não sei mais quem está à frente. A Juazeirense, time também que teve algum tempo aí com bom desempenho. O Olímpia, né, que tem feito um trabalho de base bom. A Jacuipense, que é praticamente terceirizada, né, não tem nada a ver com o Riachão do Jacuípe, joga em Salvador em campo sintético também. E o Canaã, que tem feito um trabalho de base também muito exemplar, e muito bem feito lá em Irecê. E correndo por fora eu botei esses outros times. O Jacobina é uma incógnita pra gente, novo. O Doce Mel também é meio que incógnita pra gente. A BB Galícia e Redenção não tem feito nas últimas competições bons times. A não ser que conseguiu investidores e possa estar montando times mais fortes, né? Tudo pode acontecer. Eu estou aqui falando isso antes da bola rolar. Depois que a bola rola, a gente sabe que muita coisa pode mudar. Então, eu dividi assim, né? Nesse grupo chamado B, onde tem o Atlético, Bahia de Feira, Fluminense, Vitória da Conquista, Leônico, Juazeirense, Olímpia, Jacuipense e Canaã. O que é que acontece? Alguns times vão ter que fazer viagens longas nesse campeonato. Então você tem o Vitória da Conquista vai fazer 7 viagens longas, a Juazeirense 7 viagens longas e o Canaã 7 viagens longas. O que é que eu digo viagem longa? Essas viagens de mais de 300 km e que algumas vezes vai ser necessário até dormir lá na outra cidade. Então esses times vão ser prejudicados por essas viagens longas. Então isso aí eu estou levando em consideração na minha análise. Outra coisa é em relação ao mando de campo, né? Alguns times vão ter mando de campo a menos. O Atlético, por exemplo, joga 8 vezes em casa. O Fluminense de Feira não joga. O Leônico também não joga. 8 vezes em casa. O Olímpia e o Jacuipense também. Então esses times vão fazer uma partida fora a mais em relação aos outros. Então aí a gente já tem alguns critérios, né, que fazem com que esses times fiquem um pouco para trás. As viagens longas e um mando de campo a menos. E aí a gente vai seguindo aqui, continuando nossa análise, né? A gente observa o quê? Em relação aos campos, né? O Atlético é um campo de grama natural, o Bahia de Feira joga no sintético, o Fluminense no natural, o Vitória da Conquista, ele manda seus jogos no Edivaldo Flores, que é um campo sintético. Não se engana quem pensa que vai jogar lá no outro estádio, que o normal que o Conquista profissional joga, né? Ele joga no Edivaldo Flores, é um estádio pequeno, apertado, torcida em cima, e é complicado também, né? Apesar do Conquista tradicionalmente não ter muita torcida, mas fica muito próximo ali e tudo, e pode complicar. O Leônico também vai jogar no sintético, é uma vantagem para o Leônico, porque ele vai jogar no Anti-Wave, né? E aí ele vai ter grama sintética. A Juazeirense é no natural, o Olímpia é no natural, a Jacuipense no natural, o Olímpia vai jogar no Roberto Santos, a Jacuipense vai jogar no CT Manuel Tanajura, que é o campo do Vitória, né? Então tem parceria aí pintando, com certeza. O Canaã, que joga lá em Irecê, o Jacobina no José Rocha, o Doce Mel em Piauí, no Pedro Caetano, a ABB no SESI, de Simões Filho. Esse foi o único que eu não consegui informação, se o campo é sintético ou não. O Galícia vai jogar no Anti-Wide também, com gramado sintético. O Redenção no Roberto Santos, né, que é o Pituaçu. E o Bahia e Vitória, né? O Vitória no Manuel Barradas e o Bahia no CT Evaristo de Macedo em Dias d'Ávila. Então são esses os mandos de campo. E quem joga no sintético normalmente leva uma vantagem. Ah, mas depois vai jogar na grama. Não é a mesma coisa. Na grama, todo mundo jogou um pouquinho aí a vida toda, e no sintético não, quase ninguém. Então, nosso amigo Chacha, vamos fazer treinamento, nem que o Atlético só faz um jogo fora no sintético. Essa é outra grande vantagem para o Atlético. Entendeu? Então, até isso a gente fez o levantamento aqui e tem alguns times que vão ter essa vantagem de poder jogar sem ser no sintético, né? Outros jogam mais no sintético. Então, no sintético, por exemplo, eu fiz aqui um levantamento, o Fluminense ele joga 2 vezes no sintético, o Leônico joga 2 vezes, o Olímpia joga 2 vezes,
A Juazeirense joga 2 vezes. A Juazeirense, além das longas viagens, ainda vai jogar 2 vezes no sintético também. Então a Juazeirense está cheia de problemas. Né? De forma que a Juazeirense tem esses grandes problemas, né? De viagem longa, por isso que eu descartei a Juazeirense no meio daqueles que devem classificar, né? Vocês vão ver no final aqui minha lista. Então, levando em consideração viagem longa, levando em consideração que alguns times vão ter que jogar em gramado sintético, levando em consideração mando de campo a mais e a menos, eu vou cravar, antes da bola rolar, bem que se diga, que os classificados por essas expectativas iniciais seriam Bahia, Vitória, Bahia de Feira, Atlético. Esses daí, por fazer viagens menos, o Bahia de Feira e o Atlético, viagens menores, joga pouco em campo sintético, vai ter mais mando de campo, então uma série de vantagens para Atlético e Bahia de Feira, fazendo com que ele possa ficar nesses 4 primeiros, que facilita na segunda fase do campeonato. Depois eu cravo Vitória da Conquista, pela tradição, seriedade do trabalho e também por jogar em campo sintético. O Fluminense pela tradição. A Jacuipense pela parceria com Vitória, que deve acontecer, pelo que estou vendo. Ou então, tudo indica, né? Pelo que eu vi aqui, está jogando lá no CT do Vitória. E o Leônico, acreditando, tem uma vaga aí para 3, restou. Então fica Bahia, Vitória, Bahia de Feira, Atlético, Vitória da Conquista, Fluminense, Jacuipense e uma vaga para 3. Leônico, Olímpia e Canaã. Né? Eu apostaria aí no Leônico. E aí fica os outros times correndo atrás, né? Não estou aqui de forma alguma desprezando eles. Jacobina, Docimel, ABB, Galícia e Redenção. O Galícia tem feito péssimas campanhas. O Redenção não lembro, o ABB também quando participou também não fez boas campanhas. E o Jacobino do Docimel eu não tenho conhecimento direito. Então, isso não é desprezo nenhum a esses clubes que podem vir com parcerias, podem vir com peneiras bem feitas, selecionando bons jogadores, pode ter treinador bom, condição física pesa demais nesse campeonato. O Bahia e Vitória tenho visto que caiu o rendimento técnico, mas na parte física ele consegue superar em relação a esses outros times. Isso tem acontecido demais, tá entendendo? Bahia e Vitória se superar porque é da parte física. Bahia e Vitória cai muito divisão de base ultimamente, mas chega na parte física eles se superam porque tem times realmente que não tem condições de dar uma estrutura de preparo físico, né? Por isso que eu considero para esses times, tirando Bahia e Vitória, que um dos itens mais importantes se chama entre o físico, o técnico e o tático. Nesse conjunto eu acho que o preparo físico é a coisa número 1, depois vem as outras, porque é o que tem feito a diferença. Eu percebo, eu vejo jogos do Atlético com outros times aí, venho acompanhando esses últimos anos, sempre a base do Atlético. Tive a felicidade de participar muito do trabalho de Jorge Nascimento com infantil e juvenil. Teve uma estrutura muito boa, né? Foi um trabalho muito bom. Esses jogadores ficaram ali na Pastoral do Menor, treinaram na UNEB muito e a gente pôde acompanhar direitinho. Tanto eu como a Dalton, né? Está sempre comigo aí, fazendo sempre essa ponte aí, né? Então, a gente fazendo esse levantamento, a gente crava inicialmente que serão esses times aí os classificados. Mas vamos torcer primeiro para que tenha um campeonato realmente e para que esse meu pensamento esteja certo em relação ao Atlético. Mas que seja justo, uma classificação justa que classifique realmente o melhor, né? Alguns detalhes também que eu anotei aqui em relação à nossa base, né? É um time que está sendo formado com bem pouco tempo, né? Tenho certeza que Chacha queria fazer um time com uma maior quantidade de tempo, mas não deu. Então ele armou o time aí, mesmo assim fez alguns amistosos e saiu bem, né? Ele tem uma lista de jogadores, da qual eu vou dizer aqui, citar o nome aqui de alguns, né? Cauã, Henrique, Atisson, Matheus, zagueiro, Matheus, meia, Fabrício, Anderson, Xarope, isso mesmo, Xarope, Alex,
Generson, Arisson, Adenil, Júnior, João, Emerson, que é atacante, tem Generson, tem Emerson, né, atacante, Robson, Chicó, que muitos conhecem, né? Chicó já foi um jogador que foi adversário nosso aí do Atlético jogando pela Catuense e era muito bom jogador. Teve até no Fluminense do Rio, né? Então, como eu falei do Fluminense do Rio, lembrei agora do nosso jogador da Copa São Paulo, só para não perder o raciocínio aqui, é o João Vitor, que foi o meia que foi para lá, para o Fluminense do Rio, ficou um tempo lá, mas infelizmente não deu certo por algumas questões aí que não cabe a mim comentar muito, porque eu também não tenho esse conhecimento do que foi a situação. Excelente volante. Disseram que ele estava no Água Santa, se eu não me engano agora. Acho que eu recebi essa informação. Então tem o Chicó, tem o Maurício Subaúma, o Machixe, o Neto, o Cleiton, o Gerran, o Dalbert, o Emerson, que é lateral, eu tinha falado do outro Emerson ali. Temos também deixa eu ver aqui. O Adson, o Elvis, que é de Salbara, deve ser, né? O nome aqui está Elvis Salbara, deve ser de Salbara. O Guilherme e o Galo. Então, quer dizer, uma série de jogadores aí, ainda estava fazendo parte também, acho que Thiago e Rodolfo, né? Que eram de Teodoro Sampaio. Esses jogadores são de fora, né? O Gustavo realmente o Gustavo que é de Santo Amaro. Então são jogadores de fora que a gente não sabe, tem a questão de alojamento, eu também não sei como é que tá, mas são os nomes que Chacha me passou. São jogadores aí que a gente espera muito, né? E quem sabe, né? Jogadores como Machixe e Xarope dá certo, né? Esses nomes aí folclóricos, às vezes no futebol dá certo. Quem não lembra de Perigo e de tantos outros aí do futebol nosso aí que deu certo e do futebol afora, né? Caça-rato e tantos outros aí. Então vamos torcer aí para que sejam bons jogadores e que possam realmente trazer sucesso aí para o nosso Atlético. Um outro detalhe foi os amistosos, né? Como o Chacha mesmo falou, nós tivemos os amistosos contra acho que é o Núcleo Formador de Atletas, que foi 2-1, com gol de Riquelme e Osmar, que é o Xarope, né? Então, olha aí o Xarope fazendo gol. O Riquelme é o filho de Rena, o bom jogador, que também eu acho que tem passe aí com a Catuense, mas Chacha me falou que tinha conversado com o presidente da Catuense, o Betinho, né? Que parece que não teria problema quanto à liberação desse jogador. Teve a Alagoense e o Atlético. A Alagoense parece que é uma categoria inferior à do Atlético, né? Uma categoria mais abaixo na idade, e tomou 8-2. Gols de Atiço, Costela, Alaf, Xarope, Chicó e Maurício. Então foi mais uma goleada. E teve um jogo contra o Bahia de Entre Rios, que o Atlético também deu 4-1. Gol de Atiço, um de Riquelme, um de Chicó e um de João. Por aqui a gente já vê que Riquelme, Chicó e Atiço tem se destacado aí nos gols, né? Como também só conferir aqui, me parece que o Xarope também, nesses jogos aí, fez 2 gols também. Então, vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo. A comissão formada é por Rena, né? Nosso Rena, grande Rena de passagens aí, Catuense, Atlético, Bahia, Fortaleza, Atlético do Paraná e exterior. Giovani que é um jogador que estava revelando alguns jogadores aí na Catuense, já passou como jogador pelo Atlético também, né? Uma rápida passagem, mas de futebol amador de Alagoas é muito bom. Inclusive eu tive a oportunidade, Giovani, de ser seu cartola. A gente botou um time no campeonato de Pingo, que era o 6 Esporte Clube. Era uma equipe que tinha 6 amigos, eram donos. Eu, Salu, Dilson, Peixoto, Nunum e João Filho. Um abraço para esses nossos amigos aí. E o nosso time era para fazer amistosos. Vários amistosos aqui pela zona rural. E fizemos muitos jogos festivos e um time de muito sucesso. Levamos uns 5 anos aí. Mas Pingo chamou a gente para botar o time lá. E a gente botamos um time, né? O time de jovens, não foi o time de veterano. E a gente deu uma de cartola. E Giovani era um dos meias do nosso time.
Então, Chacha, eu também já tive minha experiência de cartola. E não foi boa, porque a gente fez uma belíssima campanha durante o campeonato, invicto na primeira fase, com uma ótima campanha, melhor campanha. Na segunda fase eliminamos fácil também, fomos para a final. Na final a gente jogava pelo empate, botamos 1-0, gol de Vero, ainda lembro, o bom Vero, né? Nosso bom centroavante aí do futebol amador de Alagoinhas. E no final do segundo tempo a gente tomou 2 gols e perdemos o título. Foi uma experiência muito ruim, porque a gente já contava com esse título. E foi a minha experiência de cartola, não quisemos mais, não, deixa pra lá, que é muito doloroso realmente você perder um título daquela forma. Vamos ficar fazendo nossos jogos amistosos e comemorando muito com vitória ou derrota, que era nosso objetivo, era celebrar a amizade. Então, voltando aqui falando ao Giovanni, né? E Giovanni é considerado o melhor jogador do nosso time, porque do equilíbrio que ele dava no meio de campo, e muito bom jogador. Realmente, eu não conhecia ele, conheci nessa época e elogiava ele como o melhor jogador do time. O preparador de goleiro é Enéas, que foi goleiro do Atlético, da Capiense, bom goleiro, né? Estamos bem servidos então. O roupeiro é o Isaac e o gerente de material, é esse nome mesmo aí que o Chacha estava comentando inicialmente que seria, é o Willa, acho que é o William, né? E que tem sido um carregador de piano, como se diz, né? E dá um duro danado aí no Atlético ajudando. Que tem sido um braço direito para a Chacha aí. Não tem sido nada fácil, já vou dizendo, vamos dar nosso apoio no que puder para a base. Chacha tem tido muita dificuldade, a gente sabe que trabalhar com base não é fácil, Jorge Nascimento está aí, sabe, João Carlos, Tinho, todo mundo que pegou a base sabe das dificuldades, não são poucas, são muitas, mas vamos tentar ajudá-los de qualquer forma quando passar esse período todo aí que a gente puder entrar em campo que eu digo fora de campo, mas ajudando eles que estão lá dentro do campo, vai ser maravilhoso. Então é isso aí, meu amigo Chacha, um abraço muito grande para você e estamos esperando que você tenha muito sucesso em sua caminhada. Saiba que a torcida do Atlético gosta demais, eu lembro sempre desse jogo contra o Conquista, era um sábado de tarde, onde não podia cobrar ingresso, era um sábado de aleluia, mas só porque o Atlético tinha classificado, a gente botou um público maravilhoso no estádio, botamos 2 caixas lá para encher de alimentos, enchemos de alimentos não perecíveis, pedimos à torcida, já que não podia cobrar ingresso, enfim, a torcida compra mesmo essa briga da base, quando percebe que o trabalho é sério. E com você, Chacha, a gente tem certeza de que o trabalho vai ser sério e bem feito. Então, um grande abraço, vou me despedindo aqui de hoje de mais um vídeo, espero em breve estar gravando outros, né? Não vou demorar tanto, infelizmente a gente está em um período em que não podemos fazer, né, uns vídeos fora como eu gostaria, com alguns convidados, mas estou aqui de minha residência, prestando essa homenagem ao Atlético e a todos nós que amamos esse clube. Um abraço, fiquem de bem com a vida, com esse momento todo diferente, mas vai passar e a gente vai entrar em campo com tudo. Um abraço a todos.